Hoje é dia 18 de dezembro e Trump finalmente assina o decreto que pode fazer a nossa planta sair do limbo a qual eles enfiaram. E o mundo começa lentamente a admitir algo que nós aqui da comunidade já sabíamos. Esse vídeo não é sobre hype, não é sobre promessa fácil, é sobre continuar quando tudo em volta parece que quer fazer você parar. Essa planta nunca foi o problema. Por décadas, a cannabis foi colocada no mesmo nível da heroína. Schedule 1, sem valor médico, sem valor para a ciência. Agora, ela começa a sair desse lugar. Schedule 3, algo simples, mas poderoso, o reconhecimento. Reconhecer que existe o uso medicinal, que existe pesquisa e que existe gente sendo ajudada. Well, this is a big day in many reasons, really for many reasons, and I have a very distinguished group of people behind me, mostly medical people and brilliant people, and they really know what they're doing. And I just want to thank them. They truly gave their lives in terms of the time and all of the incredible work they've done over the years in arriving at the position they have now, most respected people in the country. Today I'm pleased to announce that I will be signing an executive order to reschedule marijuana from a Schedule 1 to a Schedule 3 controlled substance with legitimate medical uses. We have people begging for me to do this, people that are in great pain. For decades, this action has been requested by American patients suffering from extreme pain, incurable diseases, aggressive cancers, seizure disorders, neurological problems, and more, including numerous veterans with service-related injuries and older Americans who live with chronic medical problems that severely degrade their quality of life. And it's, E logo depois da vinheta eu vou explicar certinho para vocês o que muda na nossa plantinha. Então eu sou o Vitor e convido vocês a saber tudo sobre esse decreto. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Galera, então vamos aí, ó, capa do G1, Trump assina decreto que recomenda, ainda não é o decreto que vai fazer a mesma coisa acontecer, mas a gente sabe que é um decreto muito forte, né? Um decreto que recomenda classificar a cannabis, né, como uma droga menos perigosa, né? Sair de Schedule 3 para Schedule 1. Proposta pode reduzir punições criminais, ampliar recursos para pesquisa, mas ainda a gente vai depender aí de um aval da agência ali nos Estados Unidos. O uso recreativo segue ilegal no âmbito federal, galera. Então tá aqui a foto do nosso laranjão, né? Merece a strain que fizeram para ele, né? Depois dessa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, hoje dia 18, uma ordem que recomenda o afrouxo das regras federais sobre a maconha. O texto orienta o procurador-geral a avançar com rapidez no processo de reclassificação da droga. A mudança pode levar a maconha a uma categoria considerada menos perigosa, ao lado de analgésicos comuns, galera. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que estão nesse mesmo âmbito, tá? Eu vou trazer aqui algumas substâncias que estão no Schedule 3 e algumas substâncias que estão no Schedule 1. Schedule 1 onde a cannabis estava antes, agora ela vai para o Schedule 3. Então vamos ficar de olho aí pra gente ver como é que tá. Schedule 1. Vamos primeiro explicar, né, galera, qual é a diferença do famoso Schedule 1 para Schedule 3, né? Nos Estados Unidos, né, isso influencia o mundo todo. Schedule 1 é o pior nível, né? Uma substância no Schedule 1 é considerada o governo como sem uso médico aceito, alto potencial de abuso, muito difícil de pesquisar cientificamente, penalidades mais duras. Exemplo, né, das substâncias que estão aí: heroína, LSD, êxtase, cannabis até agora, né? Aí agora a gente vem aqui pro Schedule 3, né? O que é o Schedule 3? Um avanço enorme, porque é uma substância vista como tem uso médico aceito, potencial de abuso moderado ou baixo. Eu concordo com isso aí, né? A gente sabe também que nossa plantinha usada de forma errada pode sim atrapalhar o desenvolvimento, principalmente de pessoas que podem ter problema de esquizofrenia ou pessoas mais jovens. Pode ser pesquisada com muito menos burocracia, médicos podem prescrever e
empresas podem operar com mais segurança jurídica. Vamos lá, as coisas que estão no Schedule 3 são anabolizantes, cetamina, codeína de baixas doses, alguns hormônios e medicamentos controlados. Não é uma liberação total, né, galera, mas é um reconhecimento médico-científico institucional que vai abrir muita pesquisa, né? Pô, galera, a gente sofre aqui na Natural TV, vocês já sabem, né? A gente acabou de sofrer com um banimento totalmente injusto aí das plataformas. A gente não consegue operar, a gente tá naquela de sem saber, né, como é que vai ser o dia de amanhã. Estamos aí sem fazer live, a galera tá pedindo aí, mas isso é bons ventos aí pro ano de 2026, galera. Eu vou ler aqui um pouco mais aqui a matéria para vocês entenderem aqui junto comigo. O texto, galera, orienta o procurador-geral a avançar com rapidez no processo de reclassificação da droga, né? A mudança pode levar a cannabis para outra categoria, considerada menos perigosa, ao lado de analgésicos comuns. Atualmente, a cannabis tem a mesma classificação federal da heroína, êxtase, considerada droga de alto potencial de abuso sem uso médico aceito, e classificação que pode mudar esse status. Autoridades afirmam que o objetivo é ampliar a pesquisa médica sobre a droga e seus derivados, para avaliar riscos possíveis dos usos terapêuticos, né? Então a proposta é vista como uma das alterações federais mais relevantes sobre o uso do tema há décadas. O impacto pode atingir a indústria do setor, reduzir punições, ampliar recursos para pesquisa e facilitar o acesso de empresas a bancos e investidores. O uso recreativo seguirá ilegal no âmbito federal. As regras continuam e com a legislação a cada estado. 24 dos 50 já legalizaram o uso lá nos Estados Unidos. A maconha é droga ilícita mais consumida no mundo e nos Estados Unidos. Quase 1 de cada 5 moradores do país usa a substância ao menos uma vez por ano. Segundo o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, lá o CDC, milhões de pessoas já foram presas por posse da droga. Enquanto empresas listadas na bolsa vendem produtos ligados ao setor, a agência de fiscalização precisa revisar a recomendação para incluir a maconha em um nível menos rígido na lista de substâncias controladas. A decisão final cabe ao órgão, a gente vai ficar olhando para acompanhar tudo aqui na Natural da TV. A gente espera que você esteja aí com a gente, né, galera? E quando um presidente americano reconhece publicamente que a ciência estava certa o tempo todo sobre a cannabis, isso muda tudo, né? Por décadas, a classificação federal da cannabis nos Estados Unidos foi uma clara expressão enorme. O abismo entre milhões de pacientes e cultivadores que sentiam na pele a lei registrada no papel. Enquanto o país vivia um movimento irreversível de estados legalizando o uso medicinal e recreativo, o governo federal insistia em manter a cannabis nessa lista número 1, né, Schedule 1 das substâncias controladas. Este é o nível mais restritivo que as drogas podem ter ali nos Estados Unidos, assim como hoje a heroína e LSD são considerados de alta potência e abuso sem uso medicinal aceito. Essa classificação, que tecnicamente equiparava uma planta medicinal a uma das drogas mais destrutivas, foi o que mais fez a política de drogas mais falha lá dos Estados Unidos. Foi um travão de ferro no progresso científico. Ela impediu por anos o fluxo de recursos federais, sufocou as pesquisas universitárias de ponta e criou um clima de segurança jurídica que travou totalmente os investimentos em inovação. Para você cultivar, isso se traduziu em um deserto de informação confiável, forçando a depender de fóruns em tentativa e erro, enquanto a verdadeira ciência da planta era tratada como tabu. O problema nunca foi a cannabis, foi a cortina de ignorância mantida por uma classificação legal. Mas essa cortina acaba de ser aberta. Em 18 de dezembro de 2025, o presidente Donald Trump assinou o decreto executivo que pode marcar
a história da maior virada política de drogas americanas em 50 anos. O decreto recomenda formalmente a reclassificação da maconha para uma categoria muito menos perigosa, né? A lista 3, a Schedule 3, como a gente viu aqui no vídeo, que inclui substâncias com valor médico aceito, como a cetamina, né? Por que isso é um terremoto, né, galera? Porque nas palavras do próprio Trump, esta mudança leva a uma quantidade enorme de pesquisas que não pode ser feitas e agora consegue ser feitas com essa reclassificação. É o fim do achismo e o início da ciência legitimada. Com a reclassificação, as universidades e institutos poderão ter luz verde e financiamento para explorar, de uma vez por todas, os mecanismos terapêuticos dos canabinoides, os perfis de terpenos ideais para condições melhores práticas para maximizar a qualidade medicinal. O mercado que já movimenta bilhões, tá? Mesmo ela estando no Schedule 1, é um mercado que já movimenta bilhões, se prepara para uma nova explosão de inovação e profissionalização. E esse é o novo cenário, um novo tipo de profissional será demandado. Não o cultivador clandestino, nem aquele que faz de qualquer jeito, mas sim um especialista certificado, com conhecimento técnico, científico e legal. A revolução chegou. A questão é, você será um espectador ou protagonista dela? É para formar esses protagonistas que a escola de cultivo existe. Enquanto o mundo agora corre para entender a cannabis, nós já construímos isso há anos. A única comunidade do Brasil que une conhecimento prático e cultivo avançado com preparação para o novo paradigma jurídico que a gente já vem falando para vocês faz algum tempo e agora se torna realidade, né, galera? Na nossa escola de cultivo, você não aprende apenas a germinar uma planta, você aprende a compreender a fisiologia da planta à luz, as novas descobertas que essa abertura científica trará, né? Nas nossas aulas de cultivo, discutimos não apenas a nutrição, iluminação, mas também a futura regulamentação que pode impactar as suas escolhas, da genética à extração. E o nosso certificado profissionalizante ganha uma dimensão ainda mais poderosa. Em um momento de transição legal, ter um documento que comprova seu treinamento formal, o compromisso com a produção de medicamentos de qualidade é a chave mestra para a segurança de credibilidade. Mais do que nunca, pessoal, o conhecimento será a melhor defesa e seu maior patrimônio. A janela de oportunidade está se abrindo agora. A onda de mudança começa lá nos Estados Unidos e influenciará com certeza os debates políticos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Os primeiros a se prepararem serão os que colherão os frutos. A próxima turma da Escola de Cultivo é sua passagem para a vanguarda desse movimento. Você terá acesso ao ecossistema completo. Aula ao vivo com o Thiagão, Natural Mystic Ganja, os nossos mentores experientes aqui, né? O curso Cultivando o Meu Remédio, o grupo exclusivo para network no WhatsApp, prioridade em consultorias e descontos em produtos parceiros. Não fique parado vendo a história da cannabis ser reescrita sem você. O futuro não pertence mais aos que se escondem, pertence aos que estudam, aos que dominam as técnicas, aos que têm acesso e coragem de se profissionalizar. A reclassificação dos Estados Unidos é um sinal que o jogo mudou. Chegou a hora de você também mudar com ele. Clique no link abaixo, garanta sua vaga ou certificado para a escola de cultivo. O amanhã da cannabis é científico, é profissional, é legal. E ele começa hoje, com sua decisão. Te espero lá dentro da escola de cultivo. Pô, eu acho isso fenomenal. Pessoalmente, eu estava muito preocupado mesmo. Esse ano de 2025 foi um ano muito difícil para todo mundo que trabalha aí com cannabis, né? Eu sei que a gente tem que ter muita esperança, né? Resistir para existir, mas eu vou falar para vocês que às vezes cansa porque a gente bota muita energia e o retorno é totalmente reconhecível. E quando a gente vê um canal que a gente construiu aí com base de 5 anos, o Natural começou antes, né? 7 anos já fazendo isso. Mais de 2.000 vídeos e vídeos longos, né, com muito material denso, muita aula. Os melhores profissionais da nossa plantinha aqui do Brasil já passaram ali pelo nosso canal. Então isso machuca muito, né, o trabalho que vinha sendo feito. Agora essa reclassificação nos dá uma gota de esperança para começar um 2026 aí totalmente diferente. A gente quer ver agora aí como o Brasil vai atuar, né, como as plataformas. Alô Lula,
você cobre aí também os deputados que você votou, o vereador, cobra todo mundo aí, galera, porque isso precisa subir. E se lá nos Estados Unidos está andando, a gente precisa rapidamente trazer isso para cá, porque o Brasil também tá perdendo muito. Com certeza a gente sabe que o Brasil, queira ou não queira, é um país que cultiva muito, tem muito espaço para cultivar cannabis aqui no Brasil. Aproveitar também para estar na fronteira tecnológica aí do desenvolvimento tecnológico para cultivo dessa planta, e não só do cultivo, né? Porque senão a gente vira apenas um produtor de commodity. Mas eu acho que agora é o Brasil se posicionar também como um criador de tecnologia aí para essa planta, que lá nos Estados Unidos, cada 5 pessoas que tem, uma faz o uso, galera. A gente tá falando aí de um país que tem mais de 400 milhões de pessoas, né? Muito mais populoso aí do que o Brasil. O Brasil tem cerca de 220 milhões de pessoas. Então, é um mercado gigante que vai abrir aí, galera. A gente tem que ter noção que nós temos que estar inseridos dentro disso, beleza? Esse reconhecimento, galera, do uso medicinal muda tudo, né? Porque a cannabis deixa de ser sem valor médico nenhum. Pacientes passam a ter mais legitimidades, médicos, universidades, hospitais podem pesquisar sem medo, e isso é um divisor de águas histórico, né? Porque a gente sabe que desde 1800 e alguma coisa o Brasil primeiro tornou essa erva, e o famoso a lei do pito do pango, depois os Estados Unidos com aquela política de drogas tornou aí a nossa plantinha totalmente descartada aí, né, das plantas medicinais, e isso trouxe vários problemas, né? Agora, galera, a gente vai ver, ó, mesmo antes, né, de assinar esse decreto, né, lembrando que é um decreto só que é um pedido, essa agência lá dos Estados Unidos é como se fosse a nossa Anvisa aqui, né? Aí, Lula, segue o Trump aí, que a gente vai precisar disso aí, né? Pesquisar cannabis era quase impossível, licenças demoravam anos, pouquíssimas universidades tinham autorização. Agora é muito mais estudos clínicos, novas aplicações terapêuticas, protocolos mais seguros, menos achismo e mais ciência. Isso aqui pra gente, que aqui da comunidade, a gente já sabia, mas agora isso vai começar a se espalhar, vai se tornar mais normal, então, pô, vai ajudar muito. Menos criminalização indireta. Quando o Estado reconhece o uso médico, o discurso muda, o estigma diminui, a narrativa sai do crime e vai para a saúde, né? É como a gente vê aí pequenos analgésicos, pessoas estão passando aí sobre tratamento oncológicos, tratamentos que a pessoa sente muita dor, a pessoa toma ali baixas doses de codeína, e agora a nossa plantinha vai estar no mesmo lugar aí desse negócio. É uma coisa muito boa, galera. Eu tô aqui sem conseguir expressar até a tamanha felicidade que eu tô sentindo. O impacto econômico e inovação é gigante, né? Porque as empresas ganham mais acesso aos bancos. A gente sofre aqui muito com financiamento, galera, para fazer isso. Menos riscos jurídicos. Outra coisa que a gente sofre aqui no Brasil, vide Natural TV aí caindo. Mais investimentos, a gente precisa muito, galera. Galera da ciência. Pô, o Brasil tá precisando muito de trazer isso aqui pra cá. Lula, vou mandar um salve aí pro Lula pra ver se ele traz essas coisas aqui também pro Brasil. Pelo amor de Deus. E a gente tem que cobrar também as pessoas que a gente votou. Agora não tem mais desculpa. Isso não se resume a vender flor. Se resume a tecnologia que a gente faz aqui no Ganza App. Significa saúde, biotecnologia, educação, software, inteligência artificial. Tudo isso você já vê aqui, não só aqui no canal, mas é o que a plantinha pode fazer aí para ajudar, né, a vida das pessoas. Aqui a gente entra e constrói tudo isso, e venho convidar aí para no ano de 2026 vocês também fazerem isso com a gente, porque agora não tem mais desculpa, né, galera? Mesmo não sendo uma lei brasileira, os Estados Unidos ditam tendências globais. Quando os Estados Unidos muda o discurso, reconhece o uso médico, abre espaço científico, outros países seguem. ONU, OMS, Anvisa, tribunais. Isso fortalece muito as associações, os processos de habeas corpus, né? Os médicos prescritores, startups legais, galera. Aqui, ó, aqui a gente se encontra aqui, galera. Desenvolvendo tecnologia. Pô, eu me sinto muito feliz de estar dentro, né? De ter apostado nisso, mesmo com muita dificuldade. A gente, pô, nem vou ficar aqui chorando as pitangas não, mas muita dificuldade mesmo. As plataformas educacionais, né, por exemplo, Ganza App, que tem ali um curso para você virar cultivador do zero
até a sua colheita, até a sua extração, seu remédio, torna isso muito mais fácil. Tecnologia aplicada também no cultivo medicinal e no cultivo caseiro também. Pô, automação, organização de processos, inventário, tudo isso agora, galera, a gente tá livre. Não é livre, né? Óbvio que ainda é uma planta Caroline 3, não é um liberou geral, mas é um grande avanço, galera. O que a gente tem de esperança, né? Durante décadas a nossa planta não tinha valor, disseram que era crime, que era erro, que era atraso. Hoje, dia 18 de dezembro, finalmente a gente consegue mudar isso aí, né, galera? Então, é muita felicidade pra gente poder andar pra frente, né? Porque, cara, não faz nenhum sentido a cannabis ser tratada como ela foi tratada aí durante anos. E agora a gente ganha um respiro e vamos nessa. Isso, galera, é muito importante. A minha animação ali do começo do vídeo não foi à toa. Isso abre portas para estudos sérios, para médicos sem medo, pacientes com dignidade. Isso muda o discurso. E quando o discurso muda, o mundo muda, galera. Não é sobre a planta, é sobre pessoas em volta dela. Agora eu preciso ser honesto, galera. A Natural TV caiu. Caiu por falar de uma planta. Cansa lutar contra a censura. Cansa lutar contra o preconceito. Cansa lutar contra a falta de dinheiro. Teve dias que a vontade era desistir. Mas desistir também dói, galera. A Grow TV nasce como uma tentativa de continuar. Tentativa de respirar. Tentativa de ver se agora, com o mundo que começa a mudar, a nossa realidade também muda. A gente não quer luxo, a gente só quer estabilidade. Quer parar de apanhar por amar algo que ajuda tanta gente. Se 2025 foi reconhecimento, 2026 pode ser a construção. Construção de educação, de tecnologia, de cuidado. Talvez o mundo ainda não esteja pronto, mas ela está mais perto do que nunca. Clique aqui no link abaixo e vem fazer parte com a gente, galera.